Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 27 de setembro de 2020, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 7º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é Shema Israel, e que significa Ouve, ó Israel. O texto-chave vai estar em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 3 até o 7. Essa expressão, irmãs, Shema Israel, é uma das orações mais importantes do povo judeu. Esse texto de Deuteronômio é muito importante para toda a nação de Israel e para nós também que servimos ao Senhor, né? Hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente vê o quantas vezes Deus está falando, ouve povo meu, ouve Israel, ou assim diz o Senhor, né? Então o devocional de hoje é um chamado a gente meditar na voz de Deus. Nós precisamos conhecer essa voz, nós precisamos ter prazer em ouvir essa voz, nós precisamos nos dedicar a ouvir essa voz. Na minha vida cristã, eu costumo dizer que há duas coisas importantíssimas que resumem a minha vida com o Senhor. É ouvir a voz de Deus e amá-lo de todo o coração, que é o que está nesse texto. Vamos lá ler para a gente entrar no devocional, naquilo que o Senhor quer falar conosco, que vocês recebam sua porção, né? Já um maná para dar sustento para a gente começar a semana amanhã, ok? Vamos lá. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques, na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno hoje, elas venham estar no seu coração. Você vai inculcar ela aos teus filhos e vai falar dela andando na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Então, irmãs, essa expressão Shema Israel, em hebraico, Shema, que a gente possa dizer isso para nós, Shema Israel, ouve, ó Rose, e você coloca o teu nome, ouve, né? E você cita o seu nome. E aqui está dizendo, uma das coisas que nós precisamos ouvir, em primeiro lugar, é que o Senhor, nosso Deus, é o único. Ele é o Todo-Poderoso, não há outro além do nosso Deus, irmãs. Não há outro além do Todo-Poderoso que sustenta a terra e que fez a terra com a tua palavra, né? Com a palavra dele, o poder da palavra dele. E aqui está dizendo que nós devemos amar ao Senhor. Então, hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis, o texto-chave da nossa caminhada, que é sobre a escada de Jacó. E vamos dar uma relembrada aqui, porém com a visão sobre ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 28, no versículo 12. Sonhou Jacó, né, que tinha uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E então, irmãs, quando a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque se a gente não conseguir entender e conhecer a voz de Deus, nós não vamos saber nem o que Deus está dizendo para nós. Então, uma das coisas aqui que Jacó viveu nessa experiência de ver a escada, ele ouviu a voz de Deus. Nessa escada que está diante de nós, uma escada que liga nessa conexão espiritual de céu e terra, de terra e céu, essa escada nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos subindo degrau por degrau, mas o que Deus está falando nessa etapa, nesse tempo? Então Deus começa aqui explicando para Jacó, e o Senhor lhe disse. Então ele teve que ouvir o Senhor. E ele começa explicando: Jacó, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de teu avô, e eu vou ser com você. Eu tenho algumas coisas para fazer na sua vida. Eu vou ser contigo, eu vou te guardar. Então, para nós sabermos, irmãs, o que Deus quer de nós, isso precisamos ouvir a voz de Deus, né? Então, Deus mostra o sobrenatural para Jacó, mas ele fala com Jacó. Então, esse aqui eu queria
que a gente meditasse nisso. Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver o novo que nós estamos proclamando nesses dias? Então nós precisamos aprender a valorizar e a ouvir a voz de Deus. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, irmãs, até as nossas orações são transformadas. Até as nossas orações vão ser direcionadas diferente, vai estar alinhada com o plano eterno. Nós vamos entender o caminho que Deus quer nos guiar e nós vamos começar a marcar os nossos caminhos com consagrações, votos que vai direcionar a nossa vida, que foi o que aconteceu com Jacó. Aqui mais depois que ele tem a visão, ele começa a orar, então fala que ele levantou cedo, pegou a pedra, né, que ele tinha feito de travesseiro, colocou azeite nela e disse aqui, essa pedra vai significar que é a casa de Deus, é Betel, a casa de Deus. E ele começa a orar e ele faz um voto e ele começa a orar dizendo, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada, se o Senhor não me deixar faltar nada, então eu vou voltar em paz para a casa do meu pai e o Senhor será o meu Deus. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, irmãs, as nossas orações vão ser totalmente transformadas. Nós vamos fazer orações muito mais eficazes, porque muitas vezes nós oramos e não sabemos nem o que estamos orando, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos voltar para Daniel. Não, antes de Daniel, vamos ler uma palavra de Jesus aqui que é importantíssima. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, no versículo 46 ao 49. Jesus disse assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, mas não podia abalar, por ter sido bem construída. Mas os que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, arrojando-se os rios contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus fala várias vezes sobre ouvir a voz dele. Jesus fala em vários outros textos. Então, irmãs, aqui está dizendo que Jesus está chamando a nossa atenção. Por que vocês falam que me serve se vocês não me ouvem e não me obedecem? Hoje Deus está chamando a nossa atenção. Será que nós ouvimos a voz de Deus? Você tem o costume de ouvir a voz de Deus? Você sabe o que é ouvir a voz de Deus? E Deus está queimando hoje, vai colocar no nosso coração um queimar, um desejar, porque sem isso, irmãs, nós não vamos conseguir ir muito longe, sem ouvir a voz de Deus, especialmente nesses últimos tempos, né? Então, essa voz de Deus, ela dá o alicerce, né? Ela é o alicerce para que a gente construa toda a nossa vida espiritual. E então vamos lá, irmãs, vamos agora para Daniel. Nos mesmos textos que nós lemos ontem, nós vamos falar um pouco aqui sobre como que Daniel ouvia a voz de Deus, né? Eu espero que a gente esteja lendo os capítulos. Vocês têm lido, irmãs, o capítulo de Daniel que eu deixei a dica para que a gente conheça essa história desse homem que é incrível. E como eu disse, é considerado o apocalipse dos judeus, né? Ou seja, está falando todo o final ali de tudo que Deus está para fazer na terra. Então vamos aqui no capítulo 9 de Daniel, fala assim, no primeiro ano, no capítulo 9, versículo 1, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar a assolação de Jerusalém, que era de 70 anos. Eu voltei ao rosto ao Senhor para buscar em oração, súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. Eu orei a Deus, confessei os meus pecados e disse: Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Irmãs, a gente entende que Daniel, como eu disse lá no comecinho, né, ele
entende o cenário, ele se prepara, ele faz um propósito de 3 anos, né, comendo apenas tudo aquilo que vinha da terra, tirou tudo animal, um jejum assim muito forte, né? Ele se consagrou para preparar por um tempo. Deus deu a ele sabedoria, discernimento, mas ele não para aí, irmã. A nossa vida espiritual não pode parar num congresso especial que a gente foi, numa consagração que a gente foi. Irmã, uma vez eu fiz sim um jejum bem bacana. Não, é constante. É a cada escada observar o cenário e ver o que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo isso, irmã, que toda hora a gente tem que estar fazendo jejum, né? Eu estou dizendo que nós temos que ter um coração disposto a entender o que Deus quer, ao que aquela fase exige de nós. Então, Daniel está mostrando aqui, ele já passou aqui pelos reis, né? Já interpretou sonhos, já chamou a atenção de reis. E nesse texto, que é em outro reinado, né? No reinado do rei Dário, ele entende. Lembra que eu disse para vocês que quando ele chega no cenário, que ele sabe que ele está sendo levado cativo, ele entende que as profecias diziam que ia demorar, que aquela luta ia demorar. Então ele não ficou esperneando, bravejando, vamos tirar esse rei, vamos tomar tudo. Não, ele falou, Deus disse que é 70 anos, então eu preciso me aquietar e saber como viver nesses 70 anos de cativeiro. Só que, por ele ser um homem ligado ao mundo espiritual, estar atento, estar em conexão com Deus, nesse capítulo ele diz, eu entendi pelos livros que já estava chegando o fim do cativeiro. E eu voltei ao rosto para o Senhor para buscar em oração e súplica, em jejum e pano de saco. E ele orou e ele disse para Deus, Senhor, você, o Senhor é aquele que guarda a aliança para com os que te temem e com os que te amam. Então, o ouvir a voz de Deus está totalmente conectado a amar a Deus. Não tem como um servo de Deus dizer eu amo a Deus e não ouve a Deus, não obedece a Deus, não quer saber o que ele está fazendo. Não tem como, irmã, isso aí é um amor muito raso. E aí, olha uma coisa super interessante, ele diz, eu entendi pelos livros, ou seja, Daniel estava lendo as escrituras, Daniel estava lendo as cartas dos profetas. Os profetas enviavam cartas, né? Quando o povo estava ali no exílio, os profetas enviavam carta. Jeremias, Ezequiel, Isaías, leva a carta para o povo, fala o que Deus está falando. Então, Daniel tinha esse acesso. E eu quero frisar bem isso aqui. Eu entendi pelos livros. Não tem como a gente ouvir a voz de Deus sem ler a palavra dele, porque a primeira voz dele, a base de ouvir a voz de Deus é a palavra dele. Ele já deixou tudo aqui para nós. É claro que com o decorrer do nosso desenvolver relacionamento com o Senhor, ele pode começar a falar coisas pessoais para nós, mas tudo que ele falar para nós vai estar baseado na palavra dele. Deus não fala nada fora da sua palavra. Deus não dá conselhos, dicas, direções que contradiz o que ele já falou aqui na palavra, tá bom? Então, nós precisamos ter esse hábito, irmãs. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui na frente de como desenvolver esses hábitos. Vamos lá, vamos ler Daniel, capítulo 10. Aí no capítulo à frente, aqui no capítulo à frente fala assim, antes disso, deixa eu ler aqui o versículo 20 e o 21 do capítulo 9, fala assim, falava eu ainda e orava e confessava meu pecado e o pecado do meu povo, do povo de Israel, e eu lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou na hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então, irmãs, o que eu já disse para nós aqui? Que essa escada que está diante de nós, que liga céu e terra, tem anjos subindo e descendo. E Daniel foi um homem que teve experiência com anjos algumas vezes nesse livro. Então, presta bem atenção nessa conexão de querer ouvir a voz de Deus, de querer estar conectado, de ler a escritura e depois vem o toque do anjo. Olha que tremendo, no mesmo capítulo 9, depois vocês leem todo o capítulo 9.
Ele fala, eu entendi que estava chegando o fim do cativeiro, eu precisava buscar a Deus, como me comportar para esse fim desse cativeiro, como é que eu vou agir, o que eu vou fazer, o que Deus quer que faça. E quando ele se dispõe, vem essa experiência com o anjo vem, o anjo Gabriel aparece para ele e ele fala, eu vim para te instruir, eu vim para te dar as direções. Aí ele explica aqui para ele, eu não vou estar lendo sobre isso, ele fala, 70 semanas, que significa 70 anos, estão terminando e tal. Mas vamos para o capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 1, fala assim, no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, aqui já é outro reinado, outro tempo, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram umas 3 semanas inteiras. Mais um momento na vida de Daniel, né? Que ele fala, Deus deu uma palavra para ele e eu preciso me consagrar, eu preciso buscar, eu preciso ver o que tem aqui, o que Deus quer falar. E ali está falando assim, ele entendeu a palavra e ele teve inteligência da visão. Irmãs, está faltando na nossa vida muita inteligência. Muita inteligência. Inteligência para coisas simples. Inteligências para resolver os problemas que vai aparecendo ao subir da escada. E muita gente nem subiu a escada, porque no primeiro problema, né, no degrau base, no primeiro problema, está estagnado ali. Então, você quer ser uma pessoa ser dinâmica, inteligente, sábia, prudente, tem que ter disciplina em buscar a face do Senhor. Por que eu estou tocando tanto aqui no assunto de jejum? Porque o jejum, irmãs, eu não estou dizendo como sacrifício e sacrilégio, né? Na verdade, o jejum é uma prática, é uma arma que ela prepara o nosso espírito, trazendo sensibilidade para a gente entender os tempos, os modos, os propósitos, né? Eu estava observando sobre criação de filho. Nós precisamos, a cada fase, irmãs, dos nossos filhos, a gente já está programando a buscar a Deus pela próxima fase. Seu filho está com 9, 10 anos, viva essa fase, mas já captando lá na frente, como é que eu vou ser uma mãe de um adolescente? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou treinar? Né? Como é que eu vou agir? Já se prepara, já busca no Senhor, né? Tira um tempo de oração para o seu filho, um dia de jejum, vai ler livros que falam sobre a adolescência, esteja preparado, não espera chegar, ai meu Deus, chegou a adolescência, esse menino agora está todo atrapalhado, eu não sei o que fazer. Claro que não sabe, você não preparou. A mesma coisa a gravidez, né? A mulher, por que Deus dá 9 meses para a gravidez? Para você preparar o quartinho, preparar como você vai ser, decidir se vai amamentar, como é que vai ser. Tô falando decidir se vai amamentar, porque aqui nos Estados Unidos o povo não amamenta muito não, tá, irmãs? Então, eu fui babar há muito tempo, acabei soltando essa frase baseado no que eu vi. Então, você tem tempo para decidir, né? Eu vou dar papinha, eu vou comprar papinha, eu vou usar fralda descartável, eu vou usar fralda de pano. Irmãs, nós precisamos aprender isso. Então, a base da caminhada de oração é essa, é trazer assuntos que fazem a gente repensar. A mesma coisa é o casamento, né? Casamento está com 1 ano é um problema, está com 10 anos é outro problema, está com 20 é outro problema. Nós temos que estar sempre buscando, sempre atenta. E eu vou falar uma coisa, às vezes parece difícil, né, irmãs? Parece, nossa, mas que coisa cansativa. Como disse Deus disse, vocês se cansaram de mim. Mas quem está me cansando é vocês. Não é cansativo buscar a Deus, não é. É extremamente prazeroso, extremamente poderoso. Nós é que precisamos buscar essa disciplina. E a canção que eu vou deixar hoje, que é uma canção maravilhosa, né, da Raquel Kerr, que o nome da canção é Fala, que fala para Deus falar conosco, que nós vamos tirar toda distração. Então, de tempos em tempos, irmãs, nós precisamos tirar as distrações. O que te distrai? É muita televisão? É muito celular? Né? É muito conversa no telefone? É muito coisas que não tá te edificando? Corta um pouco. Não estou dizendo que a gente não vai viver nesse mundo, irmã, mas corta um pouco.
Daniel, um cara daquele que já tinha feito um jejum de 3 anos, daquele naipe de consagração, ele vem aqui e faz mais um jejum aqui na frente, porque ele sabia, eu preciso me alinhar, eu preciso me colocar na posição de ouvir. Bom, deixa eu terminar aqui com Daniel. Vamos ler o versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo 10, fala assim: veio o anjo de novo, tocou, sobre ele e disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer? Levanta sobre os seus pés, pois eis que te sou enviado para falar contigo esta palavra. Ele se colocou em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa da tua palavra é que eu vim. Mas aqui também, ontem nós lemos sobre isso. Então, é no 18, então me tornou a tocar aquele homem e ele me fortaleceu. E ele me disse: não temas, homem forte, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecesse. Olha, irmãs, a voz de Deus, ela tem fortalecimento, ensino, consolo, poder, cura, libertação, alegria. Então, muita coisa que nós estamos precisando na nossa vida, nós já teríamos alcançado se apenas ouvíssemos a voz de Deus. E eu amo essa palavra aqui no versículo 12 que fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou seu coração em compreender. Irmãs, nós precisamos aprender a aplicar nosso coração em compreender. Não estou dizendo nem coisas grandes, espirituais, como vai ser o fim do mundo, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Não, compreender para mim. Eu tenho que ficar nesse trabalho ou já acabou o meu tempo aqui? Eu moro nessa cidade ou não moro? Eu continuo com essa amizade ou não? O que eu faço para o meu casamento ser um casamento bem sucedido? O que eu faço para direcionar a minha família? Ensinamentos básicos, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu preciso ler. Vamos voltar para Isaías. Ontem aqui é um vai lá e vem cá, irmã. Isaías, ontem nós lemos Isaías 43, hoje vamos lá no Isaías 44, um pouquinho de Isaías 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou no ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, e amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha que palavra tremenda. Deus falando para Jacó: não temas, porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer coisas grandes na sua vida, eu vou fazer coisas grandes na sua posteridade. A minha bênção estará sobre os seus descendentes. Então, eu quis ler esse texto para a gente entender que Deus quer falar conosco. Então, até para você saber, irmãs, o que Deus tem para você, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Agora vamos aqui para um salmo, Salmo 29. Espera aí um pouquinho, Salmo 29. Salmo 29, irmãs, ele fala todo sobre a voz de Deus. Vamos ler esse salmo aqui. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, ele o faz saltar com um bezerro, o Líbano e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda o bosque, e no templo tudo diz glória. O Senhor prediz ao dilúvio como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Esse salmo tremendo, irmãs, falando do poder da voz do Senhor. Tudo foi feito pela voz do nosso Deus. Ele criou o mundo, ele disse: haja, faça, haja luz, haja isso.
Então, essa palavra é o que o Senhor quer falar conosco hoje. Então, o auge da vida cristã nada mais é do que a gente aprender a ouvir a Deus. Porque nós temos um Deus que quer ter intimidade com o homem e não tem como a gente ter intimidade com esse Deus se a gente não ouvir a voz dele. Irmã, só para terminar, nós precisamos, quando eu falei de jejum, né, temos que jejuar, ler a palavra, desejar, se preparar, estar atento. Tudo isso é para você manter a conexão espiritual da ligação da escada. Muitos de nós já perdemos essa conexão, porque é uma conexão que ela tem que estar ligada o tempo todo, né? É como um Wi-Fi, senão não pega a ligação. É como uma antena para que a estação de rádio funcione. Então, nós precisamos ter que manter essa ligação. E mantém com a oração, com a leitura, com o jejum, com o desejo de querer. Mas aonde está a geração de Daniel? Homens com intimidade com o Todo-Poderoso. Outra coisa que eu quero deixar para a gente meditar é que tudo fala. Tudo fala. Basta abrir os nossos ouvidos e ouvir, e nós vamos viver uma vida de propósito. Essa é a mensagem do dia, nesse domingo. Espero que vocês tenham um finalzinho de final de semana aí abençoado, com descanso. E voltamos amanhã, segunda-feira, um dos meus dias prediletos, né? E voltamos com a graça de Deus. Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de ouvir a canção, porque ela é maravilhosa e ela vai começar a incendiar o teu coração a ter desejo por ouvir a voz do Todo-Poderoso. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.